Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Abra sua Bíblia ao livro de Filipenses. Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo 3. Aleluia. Filipenses, capítulo 3, verso de número 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Filipenses, capítulo de número 3, verso 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Quero convidar a igreja a fechar seus olhos e curvar sua cabeça por um minuto. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eis aí a tua palavra, pedimos a direção ao Senhor, ao bom Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha, Senhor, neste momento, falar aos nossos corações, de maneira clara, objetiva, de maneira simples, para glorificar e exaltar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, e segue mais uma carta de exortação, a qual Paulo vai trazer, mas Paulo ele traz aqui no verso 17 algo que é muito importante para nós, que estamos caminhando, que estamos buscando ao Senhor Jesus. E ele vem trazer dentro deste verso: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando Paulo ele está dizendo, sede imitadores meus, ele está dizendo, também há outros que estão seguindo a mesma doutrina, a mesma fé, o mesmo modo de viver. Então Paulo ele deixa aqui, muitas das vezes nós ouvimos falar de Paulo como alguém orgulhoso. Já existem pessoas que trazem um estudo que diz que Paulo se vangloriava. Mas aqui Paulo, ele declara que há outros que também estão vivendo segundo o evangelho, o conhecimento que Cristo deixou para nós. Não há um, há muitos. Mas como nós devemos observar? O que nós devemos ver? Quando nós olhamos o restante do texto, traz exortações. Muitas das vezes aprendemos, e não é novidade para nós. Muitos olham os erros, mas o que Jesus fez? O que Jesus fez? Quando o Paulo está trazendo a exortação, que ainda há mais pessoas que são referências, Paulo ele deixa um leque bem aberto para mim e para você. Será que não é nós? Será que não é você? Quando a gente chega no Evangelho, como que você chegou? Você lembra da sua vida? Como que você era? O que você fazia? Às vezes a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo, vai deixando para trás. Isso serve em todas as áreas, a frieza espiritual, cansaço mental. O cansaço espiritual tem diferença da frieza e o cansaço espiritual. A frieza é não se importar, o cansaço é dizer, não vou porque é isso, porque é aquilo. Mas você já notou que muitas coisas vão entrando ao longo do tempo, no meio do ensinamento que nós tivemos? Às vezes vamos retrocedendo. Às vezes, em vez de caminhar para frente, você começa a andar para os lados.
Em um momento da tua vida você vai se perguntar o que está acontecendo. Você deixou de ter referência. Ou deixou de ser uma referência. De uma maneira bem simples que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses. Quando nós olhamos, irmãos, a gente vai para a rua, vai fazer um trabalho social. O que a gente faz lá fora? Está tentando tirar quem de lá de fora? Uma alma. A questão é que quem está fora sabe que está errado. E nós? O maior problema, irmãos, é esquecer de onde Jesus tirou. E por que ele tirou? Se Jesus tirou a gente de um lamaçal, de um lugar de erro, de um lugar de pecado, para que ele fez isso? Para a gente agora ser testemunha das obras que ele fez, que ele vai fazer. Só que quando nós partimos por este caminho do Evangelho, nós começamos a ser vistos, ser notados. Então, quando olhamos para toda a palavra, muitas das vezes deixamos passar desapercebido. Quantas das vezes vocês se atacaram? Quantas das vezes vocês mesmos se ignoraram? Pode ficar todo mundo sério, eu conheço toda a situação da igreja. Todas. Quantas vezes? Só esqueceu de um detalhe. Da onde Jesus me tirou. O que Jesus fez na minha vida. Há um atributo que nós devemos ao Senhor. Existe uma coisa que nós não podemos perder. Não podemos. Nós não podemos, irmãos, perder a consciência do que Jesus fez e de quem Ele é. E o que Ele prometeu. E às vezes, está faltando isso. Essa tarde eu dobrei o joelho e o Senhor falou para mim, Filipenses, eu falei, Senhor, é para tacar pau nos irmãos de novo? Aí eu estava ali em cima ali, e esse verso veio no meu coração. Não. Porque em 1 Coríntios está escrito, examine-se o homem, pois a si mesmo. A falta de se autoexaminar vai trazer problema. Quando não compreendemos a nós mesmos, quem vai compreender? Quando não lutamos contra nós mesmos para melhorar, como que o outro vai melhorar, eu ou você? O Evangelho, ele é um para todos. E muitas das vezes a gente acha que é todos por um, não. Não é assim. A salvação, ela é individual. Paulo disse que nós somos a carta que o mundo está lendo, observado por todos. Você consegue ver seu padrão dentro da Bíblia? Você consegue se enquadrar dentro da Bíblia, conscientemente, com razão? Vemos problemas gerados, irmãos, pelo fato de não cumprir a palavra. É fácil, muitas das vezes, a gente trazer uma palavra, principalmente para mim, e direcionar exclusivamente a erros. Mas quantos erros, em dia de ensinamento, o Senhor tem trazido no meio de nós? Quando a gente sai lá fora, você olha para alguém que não está no Evangelho e você quer corrigir aquela pessoa, como está a tua vida? Como está a tua consciência? Como está o projeto de Deus na tua vida? Como está caminhando? Examine-se o homem, pois o homem é si mesmo. Então olhamos, ignoramos todas as situações e passamos por cima. Deus está vendo. Deus está vendo. A palavra
que é trazida a verdade. Quantas vezes nos doemos? Quantas vezes abraçou? Quantas vezes esperou a mudança no outro, mas não mudou a si mesmo? Eu tenho aprendido muito com Jesus. Muito. Tudo que eu sofri no passado, eu posso dizer que no presente, Jesus me deu força para superar. Não é vencer, porque quando você vence, acabou a guerra. É superar, é passar, é suportar, é atravessar. A cada situação, você vai se tornando forte. Mas olhamos, e eu pergunto hoje, no que nós somos exemplo? No que você é exemplo dentro da tua casa? No que você é exemplo no teu bairro? No que você é exemplo dentro da igreja? No que você é exemplo dentro do seu trabalho? No que você é exemplo dentro da sua família? Você é cristão. Você bate no peito e diz que serve ao Senhor. No que você é exemplo? Eu não estou falando de defeito. Todos nós temos. Eu estou perguntando, no que você é um exemplo? Qual é a qualidade que superabunda em você? Uma pergunta que eu posso refutar, se a qualidade é tão boa, por que teus defeitos superam ela? Então, no que você é exemplo? Eu quero que você note o que Paulo diz. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aprendemos pela palavra. Então criamos um padrão. Temos um padrão agora. E aquele que vai chegando vai observar esse padrão que nós estamos expondo. O que vão ver quando olhar para você? Se a tua vida hoje for colocar num telão, você tem vergonha? Tem algo aí? Se a tua vida hoje, eu quero que você imagine você, não outros, for colocada num telão, o que será que todos vão ver? Às vezes, irmãos, nós não estamos entendendo. Mas deixa eu te explicar. Você já está num telão. Essa enorme tela chama mundo. Aonde a gente está atuando. E muitos estão sentados observando. A Bíblia vai dizer que nós estamos aqui. Isso aqui é como se fosse um espetáculo. E os atores são os cristãos. Já assistiu o filme A Paixão de Cristo? É você carregando a madeira. É você levando chicotada. E do outro lado da tela, tem alguém comendo pipoca e dizendo, como que aguenta? Você já parou para pensar? Às vezes olhamos, irmãos, e talvez você já deva ter pensado assim um dia, eu quero que alguém me veja. Mas você já se enxergou? Você já se olhou no espelho? Acordou de manhã, olhou para Jesus? Porque se até hoje não entendeu que você está na presença dele, vamos passar a vida inteira correndo atrás de vento. Chegar na presença dele é tudo. Basta. Estar na presença dele com alegria, basta. Apóstolo Paulo, ele se contentou com pouco. Apóstolo Paulo, quando agora conhecendo a Cristo, podendo falar de Cristo, o que ele tinha? A mais que os outros? Açoites, prisões, viagens. Muitas das vezes, com um companheiro. As cartas de Paulo vemos, e a maioria é escrita onde? Em detenções. Eu quero te lembrar uma coisa, que o lugar de refletir é cadeia. Eu quero te lembrar uma coisa, que o lugar de aprender é leito.
Eu quero te lembrar uma coisa. Momento de aprender na necessidade. Se o Senhor ensinou Paulo assim, quem é nós? Tu és zeloso no quê? Paulo era. E nós? Então olhamos e devemos nos perguntar: no que somos exemplo? Alguém está vendo? E nós estamos caminhando no meio de um mundo, irmãos, que nos ataca todo dia. Eu quero comparar o momento do ataque como um animal ferido, um cachorro. Não comparando pessoas, mas comparando o momento. Quando você tem um cachorro amado dentro de casa, mas porém ferido em alguma parte do seu corpo, e o próprio dono vai pôr a mão para ajudá-lo, o que ele faz? O que ele faz? O momento, a situação fazem isso. Mas um dia eu vi um animal. Era uma cachorrinha, ficava na casa da minha mãe. Minha mãe sempre adotou tudo vira-lata que passa na frente com água e comida. E alguma coisa bateu, arrancou um pedaço com a ferida aberta. E eu tinha casa de ração, eu sempre tive dó. E ela era uma cachorra muito braba, muito braba, muito braba. A minha filha era pequenininha, apelidou ela de Corujinha, era o nome dela. Ela chegou toda encolhida o dia que ela veio. E eu vi aquela ferida aberta, um buraco, irmãos, cabia uns 3 dedos de profundidade, a carne toda aberta. Eu conheci o remédio. Eu sabia o que ia tratar aquela ferida. Só tinha um detalhe. Eu precisava enfiar o dedo na ferida. Só que a cachorra... Então eu olhei para ela, eu não aguentei. E cheguei com os potinhos de pomada. Ela rosnando, eu olhei bem para ela, ela mostrando os dentes, eu disse para ela assim: olha, você vai morrer. Aquela cachorra olhou nos meus olhos, irmãos. Eu disse: você vai morrer, mas eu posso tratar. Eu vou enfiar a mão hoje dentro da tua... Parecia que eu estava falando com uma pessoa. Eu vou enfiar a mão dentro da tua ferida. E vai doer. E você não vai me morder. Porque eu vou te ajudar. Irmãos, a cachorra virou a cara dela para o outro lado. Eu abri o pote da pomada esperando a bocada. Ela gemia. Eu enchi aquilo daquela pasta com os dedos. Estava com a luva, passei a mão por dentro, enchi com a pasta assim, fechei, passei por fora. Quando eu olhei para ela, a lágrima descia na cara da cachorra. Ela ficou bem, mas depois queria me morder de novo. Mas ficou viva. Às vezes, nós não entendemos o momento da vida. Às vezes, nós passamos por situação e nós devemos nos perguntar. A pergunta é para nós mesmos: o que eu estou fazendo? Como eu estou caminhando? Porque há um objetivo no Evangelho: agradar um Senhor. E o nome dele é Jesus. Quando nós caminhamos e passamos a agradar o Senhor, nós observamos a palavra. Então começamos a aprender o ensinamento, o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. E através desse ensinamento nós teremos uma vida diferenciada. O jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito que pensamos. O que nós fazíamos não vamos admitir mais, porque nós vamos entender da onde eu fui tirado. Porque senão nos tornamos, irmãos, contadores de história. O meu passado, o meu presente, mas não dá para falar do futuro. O futuro não pertence a mim, ele não pertence a você. Esse futuro, ele não existe. Ele não está à nossa disposição. Nós não temos a garantia de um novo dia. Nós temos a garantia do agora. Daqui para minha casa, um acidente pode me levar embora. Pode levar você embora. E o agora?
Eu aprendi, pela palavra de Deus, a correr para o outro lado. E correr para o outro lado, ao contrário das nossas vontades, é algo difícil. É difícil. Talvez você tenha dito algum dia no teu coração, não estou aqui para agradar ninguém. Existem duas coisas dentro disso. Uma coisa é dizer a verdade e agradar a Deus e desagradar ao homem. Outra coisa é quando nós dizemos, não estou aqui para agradar ninguém. Mas tem um detalhe dentro disso. O que as pessoas estão vendo em nós. Você já viu hoje o tanto de igrejas grandes que estão padecendo? Já viu hoje o tanto de pessoas que estavam lá em cima e hoje, glória a Deus, glória a Deus, o tanto de pessoas que outrora estavam liderando ministérios, o tempo passou e muitas coisas aconteceram. Há uma preocupação dentro do Evangelho. E a preocupação do Senhor é a nossa alma. Agora, qual é a nossa preocupação? Qual é a sua preocupação? O que você tem se preocupado? É fácil, às vezes, a gente dizer, desisto. Não, desisto do microfone, irmão. É fácil, às vezes, a gente tomar decisões. É fácil, às vezes, a gente olhar para situações e simplesmente eu vou fazer do jeito que eu quero. Foi isso que Jesus ensinou? Não foi isso que... Misericórdia. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente. Nós devemos estar atentos, irmãos, com o que a palavra tem ensinado. Isso aqui é uma provação hoje, hein? Jesus! Devemos estar atentos com o que a palavra tem ensinado. Hoje eu olho para muitas pessoas, irmãos, eu leio a Bíblia e eu vejo um tanto de heresia sendo falada. Eu vejo um tanto de situações que está acontecendo e as pessoas acreditam no homem, mas não acreditam mais na Bíblia. Não pega mais a Bíblia como pega uma xícara de café de manhã com aquela vontade de ler. Pegamos um copo de café de manhã e sentimos aquele prazer de tomar aquele café quente. Ou chegamos no trabalho e tem um café. Não é assim? Se nós acordássemos com a mesma vontade de ler a Bíblia, com a mesma vontade que nós temos de tomar um café. Ou quando não, você vai num churrasco, você não vê a hora de comer a carne, não é assim? Se nós tivéssemos a mesma vontade de ler a Bíblia. As palavras viriam e nós entenderíamos tudo o que está sendo dito. Então a nossa vida ela começa a se tornar um exemplo, porque estamos enquadrados dentro da palavra. Durante muito tempo eu li a Bíblia, e dentro da Bíblia eu observava quais são os meus defeitos. Durante muitos anos a minha oração foi, Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? Muitas das vezes, a gente está dentro da igreja e ora como se nós fôssemos santos. A gente ora como se a gente fosse o certinho. Mas eu aprendi a orar de uma maneira diferente. Eu aprendi com pessoas de idade. Eu sentava com pessoas bem mais velhas que eu, muito mais velhas que eu. E escutava eles falar de Deus. Eu vi uma fé genuína em um povo que não tendo nada tinha tudo. Que não se desesperava.
Eu aprendi com eles. Eu aprendi. E aprendi a perguntar: Senhor, aonde eu estou errando? Uma certa feita eu parei de ler a Bíblia. E fiquei bastante tempo sem ler. No dia eu dobrei o joelho e falei: Senhor, aonde eu estou errando? E pela madrugada eu escutei assim: volta a ler. Eu entendi. Só que foi difícil para mim voltar a ler, irmãos. Porque às vezes a gente deixa um hábito bom. E ali eu voltei a meditar. Não é ler, é meditar. É pegar aquilo e se concentrar na mensagem. E dentro de você, você procurar os porquê dessa palavra. Olhamos aqui e vemos o que Paulo agora traz para nós. Eu e você, antes da gente apontar o dedo, aonde estão nossos erros? Aonde estão as nossas falhas? O egoísmo é uma palavra que cabe bem quando não examinamos a nós mesmos, mas olhamos para o outro. O egoísmo, quando ele entra em nossos corações, vamos nos tornar pessoas hipócritas. Vamos nos tornar pessoas falsas, mas com nós mesmos. Quando pensamos só em nós, mas não avaliamos a gente, não questionamos as nossas atitudes. Irmãos, Cristo deixa exemplo para nós. Os apóstolos deixaram exemplo para nós. Grandes homens deixaram exemplos para nós, de vários ministérios. Que exemplo eu e você vai deixar? Que legado você deixa para a sua família? Eu aprendi com meu pai dentro de casa. A dor veio, mas quem vai tirar é Deus. O homem que não ia para a igreja. O homem que para muitos era ignorante. Mas todo problema ele falava: o problema veio, mas Deus vai tirar. Me lembro certa feita, abri meu primeiro comércio. Há 17 anos atrás. Eu devendo vários boletos, não tinha dinheiro. Ele sentou do meu lado com uma calma, deu risada e disse assim: fala com Deus. Na hora eu não queria entender, porque a gente não quer, irmãos. Porque a gente não acha lógica em ter um problema sem solução. De uma hora para outra alguém olhar e dizer: fala com Deus. Ele pode resolver. Eu fiquei nervoso, mas fui falar com Deus. Falei: Senhor, estou devendo, minha situação é essa. Um homem que não ia para a igreja, mas vivia com a Bíblia na mão lendo. E ali eu abri uma passagem, o Senhor falava que Ele cuidava dos passarinhos. Eu vendi tanto, irmãos, na verdade era 3 dias. Eu vendi tanto em 3 dias, que o dinheiro foi contado para pagar todas as dívidas. Só que eu havia feito uma promessa ao Senhor. E minha promessa foi essa. Eu falei: Senhor, se eu conseguir pagar, o Senhor me ajudar, eu vou comprar uma cesta igual eu compro para mim. Há uns 15 anos atrás, muitos aqui vão lembrar, passavam umas pessoas com umas caminhonetes, vendiam aquelas cestas básicas prontas. Alguém já comprou assim? Isso. Aí você chegava lá, era 2, 3 caixas, olha, tá aqui tem um kit, né? Vinha isso, aquilo, tal. Mas era bastante coisa. Tudo de terceira, mas era bastante, mano. Né? A gente iludido que era barata e vivia devendo para esses caras. Até descobri que o atacadão chegou do lado e acabou a graça, né? Eles pararam de vender nas portas. Eu tinha ido na casa da minha sogra e ali eles tinham pedido ajuda para uma tia da Lidiane. Naquele dia eu falei assim: eu não vou ajudar ninguém não é da minha família. Essas foram minhas palavras. Aconteceu essa situação comigo e eu orei e falei: Senhor, eu não tenho dinheiro para cesta, deu para pagar a conta. E eu pensando: mas eu tenho que pagar o que eu prometi.
Aí o rapaz passou e eu falei assim, olha, para quem me tirou da dívida de muitos, daí é pouco. Falei, não, deixa aqui que mês que vem eu acerto. Eu tinha um carro grande, porta-mala enorme, coloquei, ficou cheio o porta-mala. Falei, Deus, tá aí, mas vou dar para quem agora? Aí eu escutei o nome da tia da minha esposa. Eu falei, Lidiane, eu nem conhecia a mulher. Vamos lá. Chegamos lá, uma casa simples, humilde. Tudo amontoado. Ela vai servir um Guaraná para vocês. Tomamos um Guaraná e aí fomos embora. Como que ela chama, Lidiane? Ivone. Aí saímos, chegamos lá em cima e falou, dona Ivone, Deus mandou trazer um algo para a senhora. Ela falou, recebo. Falei, mas nem terminei de falar, eu recebo. Quando eu abri o porta-mala, ela colocou a mão no rosto, tampou o rosto, começou a chorar. Falou, Deus, o Senhor é Deus. Eu não estava entendendo. Ela olhou para nós e falou assim, eu não tinha nada em casa. Eu estava orando. E Deus falou que ia mandar na minha porta. Eu me lembro de tudo que Jesus fez todos esses anos que eu estou servindo a Ele. Todos que foram curados, libertos. Cada coisa que eu fiz na caminhada, eu me lembro de tudo. Me lembro o dia que eu dobrei o joelho para entregar minha vida a Jesus. Eu me lembro. Não me arrependo. Só que eu me lembro de uma promessa que eu fiz a Jesus. Quando eu dobrei meu joelho e disse que aceitaria Ele, eu disse, eu vou ser fiel, Senhor. Talvez você já se esqueceu da promessa que um dia você fez de ser fiel a Ele. Porque ser fiel inclui você ser uma carta que o mundo vai ler de bom exemplo. Talvez você já se esqueceu de onde Ele te tirou e o que Ele já fez pela tua vida. Você está se esquecendo de quem Ele é. Você está se esquecendo que um dia a tua ferida foi tratada. Você está se esquecendo que Ele ainda pode meter a mão na tua ferida. Você está esquecendo o que Paulo está dizendo. Vós estão na presença dEle e Ele está requerendo que tu dê bom exemplo. Então olhamos para a nossa vida cheia de egoísmo, olhamos para a nossa vida cheia de falha e queremos olhar para Ele e dizer, se o meu se o teu eu não morrer na presença dEle. Eu vi uma mulher orar e dizer, eu pedi, Ele disse que ia mandar na minha casa. Eu me arrepiei, irmão, da ponta do dedo até o cabelo. E eu fiquei curioso demais para conhecer mais Jesus. Eu gostei daquela sensação, irmãos. Foi algo tremendo. No dia que Jesus me tirou do mundo para servir a Ele, eu estava saindo para me matar. Eu estava saindo para praticar o suicídio fora da minha casa. Ele me levantou, deu vida, deu paz, me reestruturou, me deu um pensamento diferente. E Ele diz no meu coração, eu quero que seja exemplo. Porque como nós negamos a Cristo e muitos não percebem quando damos mau exemplo. Nossas atitudes, nossos pensamentos, o que olhamos e a Bíblia chama concupiscência dos olhos. O que fazemos de errado e a Bíblia chama de concupiscência da carne. E Deus está vendo. Existe alguém que nos assiste todo dia. Existe alguém que nos lê a todo momento. Somos um livro aberto diante dEle, na presença dEle. Então olhamos agora e vemos Paulo dizer, tomamos o exemplo de Paulo nas aflições. Está pronto para levar açoite? Está pronto para morrer por Cristo? Está pronto para ver teu filho partir? Está pronto? Ou vai criticar Deus quando Ele tirar?
Está pronto para ver quem você ama embora? Ou vai reclamar com Deus quando Ele tirar? Ninguém quer tocar nesse assunto. Deus só é bom quando você está ganhando tudo. Mas um dia o Senhor tirará de nós. Um dia nós nos veremos à beira de um caixão, à beira de um colapso, à beira de uma situação financeira lamentável. Os apóstolos passou, quem serviu a Jesus passou. Na nossa vez, não é diferente. Glória a Deus. Da onde Jesus nos tirou, cada um tem uma provação diferente, em áreas diferentes, em tempos diferentes. Mas vencemos. Se no dia da adversidade é o tempo que o Senhor olha para nós para ver como nós nos comportaremos, você tem passado? Você tem sido aprovado? A Bíblia vai dizer: apresentai-vos ao Senhor como obreiros aprovados. Primeiro você é aprovado, depois você se apresenta a Ele. Então olhamos para a palavra, irmãos, e podemos argumentar o que com o Senhor? Vivemos um tempo, irmãos, que negligenciamos o Evangelho. Falo no plural. Negligenciamos o Evangelho. O que é mais importante? O que é mais importante? A Bíblia ensina primeiro a Deus, depois, se primeiro a Deus, depois é a família, então a família está em segundo. Se primeiro é Deus, o que sobra tudo está em segundo plano. Às vezes a falta de compreender, irmãos, não deixa a gente. Vou dar um exemplo. A mãe sai com um filho doente de casa. E alguém vai dizer: não vá, não vá. E ela diz: não, mas hoje é um culto que eu esperei. E traz o filho. E quando volta para casa, o filho não está mais doente. Quem estava no culto? Quem curou a criança? A pergunta que ecoa neste culto hoje é: somos exemplo no quê? Somos exemplos no quê? Exemplo não é o que falam bem. O exemplo não é aquilo que falam bem. O exemplo é aquilo que não podem falar de você. Deus não é com quem dá mau exemplo. Deus é com aqueles que dá exemplo. Porque o exemplo que eu estou dizendo é prática da palavra. O exemplo que eu estou perguntando é se guarda a palavra, se vive a palavra. O cristão é questionado desde a ida de Jesus ao deserto, lá em Mateus, quando ele é tentado pelo diabo no que? Na palavra. Então virão e questionarão a vida de um cristão aonde? Mas você não serve a Jesus? Não está escrito? Quantos na rua nós vemos falar: está escrito o livro tal. Está escrito, mas tu é igual ao diabo, não vive, é desobediente. Está escrito. Se está escrito, nós não lê por quê? Está escrito. Está escrito, não conhecemos por quê? Porque não lemos. Que argumento teremos? Irmãos, já tiveram aqui em visita, já ouviram espíritos pregando, falando do Evangelho. E também foi respondido: está escrito. Mas se a pergunta não tiver resposta, ao exemplo que damos,
Não dá, irmãos, para servir ao Senhor se não dermos bons exemplos. Abra sua Bíblia em João 13:15. Não é 1 João, é João 13, verso 15. Glória a Deus. Aleluia. Uma lição de humildade. João 13:15. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai a vós. Tem uns obreiros aqui que vai lembrar desse dia. Eu já contei esse testemunho aqui. Nós fomos na casa do menino, do Hendrick. Eu vi ele semana passada lá na escola. E quando chegamos lá, o Senhor disse assim para mim: pega uma bacia, pede uma toalha. Cadê os obreiros que estavam lá? Levanta a mão aí quem lembra desse dia. Pega uma toalha, lava o pé desse menino. Eu olhei pro pé do menino, irmão, estava tudo craquelento de sujeira. Falei, credo, falei, não. Eu olhei assim, irmãos, eu desencorajei. Os pais foi rapidinho, pegou, eu não sabia de nada, foi lá, catou a poeira, bacia, pôs o pezinho lá, eu comecei a lavar o pé do menino, me deu uma visão. No final termina, os pais estão chorando, o menino tem um problema sério nos pés. Tinha até 12 anos para fazer uma cirurgia, 6 mil cada pé. Se não operasse, não ia andar mais. Passou dos 12, vejo andando de bicicleta, tá um baita de um morenão alto, rapaz. Olhei na escola, fiquei do lado da minha esposa olhando assim. Falei, tempo passou. Às vezes, irmãos, a gente não quer fazer o que Deus quer. Às vezes Jesus quer lavar o pé de alguém, mas Ele quer usar a tua mão. Às vezes Jesus quer tocar no leproso, mas é a tua mão. Só que quando a gente é grande demais, a gente não lava mal o pé de ninguém. Quando a gente é grande demais, importante demais, a gente não faz mais nada pelos outros. Porque o evangelho não é para mim, o evangelho é para os outros. Quando entendemos o que é o evangelho, já não é mais para mim. Uma vez que estamos em Cristo, fazemos para o outro. A árvore não alimenta do seu próprio fruto, ela alimenta outro que tem fome. Tem um pé de limão lá perto, lá, o pastor Adriano foi lá, achou o pé de limão carregado. Falei para ele, vai levar para o Ceasa? Ele encheu uma sacola. Mas um limão gostoso para açúcar, irmão. Aí o Davi foi lá e estava limpando, o Davi falou, nossa, está perdendo, apodrecendo. Olhei para ele, ontem de hoje. Falei assim, que serve o limão para ele, né, Davi? Falei, teu irmão passou, encheu a sacola. Falei, vai lá pegar outra sacolada. O limão não é para o pé, é para nós. Um calor danado. Vai lá que eu peço para fazer um suco. Irmão, aquele limão perdendo no pé, irmão, refrescou a gente. De que adianta a gente ter tanto para a gente? Vai apodrecer contigo. Se não abrir a mão, se não falar tá aqui, tô, se não falar eu vou, se não falar eu faço. Alguém olhou para o pé e falou tá cheio, o outro falou eu tenho vontade. Abra sua Bíblia, Timóteo 4,12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Amém? Paulo vai exortar Timóteo a ser fiel.
Diga fiel. Você sabe o peso que tem a palavra fiel? Você sabe o preço que se paga por ser fiel? Jesus disse que dá exemplo de humildade. Em todas as áreas ele é exemplo. A Bíblia diz que ele foi fiel até e morte fiel. Eu quero ouvir Deus dizer para mim que eu vou curar muito, libertar muito, viajar muito, e para muitos países eu quero ouvir. Mas tu não quer ouvir que tu vai pregar dentro da cadeia, porque ele vai te levar. Tu não quer ouvir que tu vai pregar no leite, porque vai ter que passar lá. Tu não quer ouvir que você vai ter tempo para pregar, porque não vai ter dinheiro, não vai ter mais no que trabalhar. Tu não quer ouvir. É desgosto para a tua alma. Quer ser fiel? Suporta a palavra fiel. Ser fiel no que eu quero é fácil. Agora eu quero ver ser fiel no que Deus quer que eu e você faça. Somos fiéis. Verso 12: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Está dentro? Está aprendendo? Eita glória! Torna-te, o que é um padrão? O que é um padrão? É igual. A letra está igual? Está no padrão. Você já sabe que está alinhadinho. É ou não é? Algo padronizado. Está tudo igual, da mesma maneira. E o que Paulo está dizendo é muito claro. Padrão dos... Padrão dos impuros. Padrão de quem não cumpre a palavra. Padrão dos... Tem um padrão para ser fiel. Tem um padrão para ser fiel. Você está dentro desse padrão? Você pode dizer que é fiel? Diz na palavra, no procedimento, como trata, qual é teu procedimento, como procede tua vida, como procede teus negócios, como procede no meio da tua família, como você tem andado. Aleluia. No amor. Tem sido fiel no amor? Não devais nada a ninguém, a Bíblia diz, a não ser o amor. Tem sido padrão no amar as pessoas? Ou ainda está com esse coraçãozinho rancoroso? Ou ainda está com esse negócio aí dentro? Vai penar, filho. Vou falar o que eu acabei de ouvir. Vai apertar mais. Enquanto não aprender a amar, vai entender o que é amargura. Enquanto não aprender a perdoar, olhe para Jesus. Quando alguém te tacou uma pedra, você quis a morte da pessoa. Mas quando Jesus apedrejado, espancado, cuspido, maltratado, caluniado, pregado numa cruz, ele olha para o alto e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe qual é o problema? Vou te contar um negócio que muitos não sabem. Aprende aí. Está escrito:
que Deus faz nossos inimigos se tornarem eu vou falar aqui. O moço me chamava de orgulhoso, de um monte de coisa. E nem olhava na minha cara. A esposa está aqui. E nem olhava. E falava um monte de coisa de mim. E eu, como eu já disse aqui, lei da vaca. Estou caminhando, estou indo embora. Mas um dia aconteceu uma situação. O cavalo dele morreu lá na frente do meu barracão quase. Um enxame de abelha pegou. Eu olhei o animal, catei a mangueira d'água, fui lá, falei, tó água. Ele olhou para mim, irmãos. O olho dele mudou. O que eu fui oferecer? No meio da angústia, o que foi oferecido? Água. Horas jogando água. O animal veio a óbito, não suportou tanta ferroada de abelha, tinha um enxame perto de onde estava aquele animal. Ele vem, uns 2, 3 dias depois, entra no meu trabalho, cabeça baixa, e diz, eu vim te agradecer. Porque no momento que eu estava desesperado, você me deu água, e eu pude jogar para o animal. Está ali, ó, sentado ali. Eles fazendo de tudo para levantar um cavalo, o cavalo não levantava. O cavalo não. Quem viu a cena foi horrível de ver, irmão. Ele esticava. E ele fazia de tudo para sobreviver. Eu vendo aquela agonia, aquela luta que eles queriam levar para a terra, os carros vindo. Falei, qualquer hora o carro vai dar uma pancada nesse animal. Eu dobrei meu joelho no chão e disse assim, Senhor, Tu és o Deus que criou os animais. E essa criatura está sofrendo aí. Te peço, Pai, agora, manda um anjo teu agora, levanta esse cavalo e leva ele para a terra. Eu ajoelhado quietinho. A irmã está aqui, ela veio depois e falou para mim assim, você orou, né? Falei, como que você sabe? Na hora que você dobrou o joelho, o cavalo levantou e foi para a terra. Amar é incondicional. Amar não importa se é criança, se é animal, se é velho, não importa a situação, a capacidade de amar, irmãos, tem que transparecer na tua vida. Amar não é bajulação, amar não é idolatria, amar não é pegar alguém e não ficar carregando no colo, amar é dar o que precisa na hora que precisa. Jesus, por amor de nós, entregou a sua própria vida, isso que é amar, irmãos. Ele não poupou a si mesmo por amor. Deus entregou seu único filho, João 3,16, por amor. Mas quem que ele amou? Um povo pecador. Um povo igual nós, mas não merecia. Não merece. Então olhamos e temos um exemplo de amor. Então estamos prontos para o Senhor tirar tudo. Talvez no momento da tua vida você disse assim, eu quero ter intimidade, Senhor. Quem nunca falou isso? Não é assim? Lê a Bíblia, crente. Deus é bem presente na hora. Eu quero muita intimidade, Senhor, vem. Então começa a escutar a história de quem tem intimidade, veja o que ele passou e se prepara para o que você vai passar. Quer ter intimidade, vem. Vem porque é chorando que você ouve ele. Vem porque é no meio da guerra que você ouve ele. Vem porque quando ele vem para Josué, Josué está como? Tem de bom ânimo. O que te espera é guerra, o que te espera é batalha, o que te espera é problema, Josué. Tem de bom ânimo. Levanta. Vai! Josué está no meio de uma situação, eu quero que você entenda. Eu não tenho mais a quem recorrer. Tem guerra, eu não sei se eu aguento essa pancada. E Deus está dizendo, levanta e vai. Você não vai viver eternamente não, filho. Uma hora tu vai capotar mesmo.
Mas uma coisa é morrer com Jesus, outra coisa é morrer sem Jesus. Glória a Deus. Ei, sabe por que Moisés não desistiu? Porque amava a Deus. Sabe por que Mardoqueu não desistiu? Porque o amor a Deus era muito maior que o amor à vida dele. Sabe por que Ruth prevaleceu? Porque aprendeu a amar o Senhor. Glória a Deus. Sabe por que Esther venceu? Porque amava o Senhor. Lembrou da palavra. Glória a Deus. E você? Tem lembrado da palavra? Deus, Ele dá, irmãos. Mas Ele requer. Aleluia. Na fé. Já leu os heróis da fé? Leu não? Não? Os homens que quase chegou, morreu no quase? Moisés chegou pertinho, irmão, mas na hora que era para entrar, ele foi não. Mas morreu crendo. Fé. Somos exemplo de fé? Somos? Se ele que está na igreja já está desistindo, imagina eu que estou fora. Se ele que está dentro está morrendo, imagina eu que estou fora. Se ele que está dentro corre, imagina eu que estou fora. Nem vou. Nem chego lá. Irmãos, tem mais. Na pureza. O que é puro? Eita. Quando eu falei de pureza, não lembrei da água, não, lembrei do leite. Nós vivemos um tempo, irmão, que o leite é desnatado, está na caixinha. Quando está lá integral ou desnatado, você pode olhar lá, irmão, que é só branco. Ao que bebe mesmo, nós não sabemos. Mas tem o leite puro, tem ou não tem? Mas não é acostumado com que leite? Desnatado, integralzinho, caixinha azul, verde, laranja, não é? Depende do dia da promoção. É ou não é? O melzinho que tem é o chefa. Fala aí. Mas tem o leite puro da... Mas quando tu não consegue beber todo dia, passa muito tempo, você vai pro sítio, alguém te dá o leite puro. O que acontece quando você toma? Leite puro dá dor. Mas o que a dor de barriga faz? Você pensou errado, te leva para refletir. Você fica horas no mesmo lugar, sentindo dor, pensando. Não é assim? Tudo que é bom, que é puro, te leva a uma reflexão da vida. Quando a água em um dia de sol é pura, é limpa, é cristalina, é fresca, você toma e você pensa, rapaz, que maravilhosa essa água, que boa que é essa água. Tudo que é puro te leva à reflexão. Tudo aquilo que não tem mistura, tudo aquilo que não está contaminado. Paulo está dizendo isso. Se você for puro, se não houver contaminação do mundo na tua mente, no teu coração, no teu proceder, na tua conduta com os outros, aonde você chegar vai haver um impacto, vai ser diferente. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, você tem que carregar essas virtudes sobre você. As pessoas têm que estar perto de você e falar, é diferente. Aleluia. Vamos lá em 1 Pedro para nós encerrar. Glória a Deus. 1 Pedro 2,12.
encontraram, amém? Aleluia. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visita. Eita Deus. Aleluia. Eita Deus. Verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abstendes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tem um dia, diga, tem um dia que nós seremos visitados. Neste dia, quem fala mal vai ter problema. Vou voltar lá ao que eu sempre falo. Jeremias primeiro. Deus vela. O Senhor, Ele vela na palavra dele, para que ela se cumpra. Se nós guardarmos a palavra do Senhor, irmãos, não se importem com mais nada. Porque o Senhor, quando Ele está na tua vida, Ele se encarregará de tudo. Nós devemos somente se concentrar em como nós estamos andando pela palavra. A concentração do Evangelho deve ser o mais importante para a nossa vida. Porque aqui dentro, irmãos, é nesse conhecimento que nós somos provados. É aqui dentro, irmãos, conhecendo a palavra, que no dia da adversidade, da guerra, nós vamos vencer. Vamos lembrar das promessas de Deus, de tudo que Jesus falou. Tem gente que tem medo de perseguição, disso, daquilo. Jesus diz, bem-aventurado quando vos maltratarem. A palavra do Evangelho. Eu vou perguntar de novo. Somos exemplo do quê? Examine a sua consciência. Examine-se. Seja imitador de Paulo. Aleluia. E observa os que estão dando segundo o modelo que tem de nós. Existe um modelo de cristão. Existe um modelo correto. Uma maneira correta de servir a Deus. Tem um jeito certo. Tem um padrão. E não é só de roupa. É de conduta, é psicológico. É como nos comportamos lá fora. Guarde essa palavra no teu coração. É isso que o Senhor traz para nós hoje. Diante de qualquer coisa, observe. Observe. Senhor, eu sou exemplo nisso. Então deixa aflorar aquilo que você é exemplo. E você vai ver que se você se concentrar em uma coisa, você vence outras. Eu vou encerrar dizendo algo para os irmãos. Quando eu cheguei no Evangelho, eu recebi algo do Senhor. Eu falo para todo mundo, quem me conhece aqui há mais tempo sabe. Ninguém nunca ouviu eu dizer que é difícil. Que é espinhoso. Nunca abri a minha boca para dizer isso. Eu trabalho na libertação desde quando eu cheguei. E eu sempre disse, eu amo o que eu faço. E o que eu faço bem. Sabe por quê? Todos esses anos eu me dediquei a
aprender. Eu exercitei a minha mente, o meu coração dentro da área da libertação para ter conhecimento, para saber aonde eu fecharia a brecha, para mim poder continuar na peleja. Sabe por que até hoje eu estou de pé? Primeiro é Cristo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele, muitos de vocês dizem, de onde vem a autoridade dele? Não estou no altar de mentira. Não estou aqui em cima em pecado. Não tenho vida dupla. Não tenho consciência pesada. Não tenho mágoa no coração. Eu vivo dentro dessa palavra. E não tem capeta, não tem inferno, não tem feitiço que vença essa palavra. Paulo chamou em Efésios 6,17 da espada do Espírito, empunhada por um coração limpo. É isso que Deus quer da tua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Volte e pergunte a si mesmo. Aonde somos exemplo? Aleluia. Abra suas mãos. Senhor meu Deus, glorioso Pai, é no Teu nome, Jesus, que aqui nós oramos, Senhor, e pedimos, Pai amado, a Tua direção, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar. Aqui, Senhor, se encontra pessoas falhas, errôneas, assim como eu, Senhor. E todos nós, Senhor, sem exceção, carece da Tua misericórdia, da Tua ajuda. A cada vez que olhamos, Senhor, entendemos mais e mais que somos míseros pecadores. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a conservar a mente, o coração, a nossa alma na Tua presença. Porque grande é o Senhor, Pai, para nos perdoar, para nos ajudar. Senhor, em nome de Jesus, que meus irmãos e irmãs aqui sejam abençoados, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua palavra, que a nós foi direcionada, Senhor, porque o Senhor ainda acredita em nós. Abençoa a cada irmão, a cada irmã aqui presente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz